Povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Renan Ramos. Quero, desde já, né, falar sobre o tema que cai bastante no Enem. Este tema, o nome deste tema é Trabalho, que vai ter 3 pensadores, né? Durkheim, Marx e Weber, né? Durkheim, ele vai ter o pensamento bastante diferente, né? Ele vai ter um pensamento a qual bastante diferente pela cultura onde ele saiu. Ele vai ter o pensamento, ele vai ter o seu pensamento sobre o trabalho, né? Que ele vai entender que um trabalho necessita de outro. Renan, como assim? O padeiro ele precisa do agricultor, né? O agricultor precisa de um soldador e assim por diante, como também um, um professor precisa dos alunos, como também o doutor precisa dos seus pacientes, precisa de um patrão, precisa de um diretor, né, do hospital, e ele vai ter este pensamento que tipo, nós não ter que para um trabalho ser bem, para um trabalho ser conhecido, é necessário depender, né? Já o Marx, ele vai pensar, ele vai ter uma mente bastante mudada. Como assim? Ele vai dizer que é necessário que o capitalismo, né, um dos seus livros, a ética do capitalismo, a ética do protestantismo, se não me engano, ele vai abordar sobre esse tema completamente diferente. Como assim, Renan Ramos? Completamente diferente. Ele vai dizer o seguinte, que o capital ele precisa, né, dos seus trabalhadores, né? Como se fosse uma empresa necessita dos seus trabalhadores para ter um bom fornecimento. E já o terceiro, o Weber, ele vai ter ele vai entender, né, que devemos ter um trabalho, devemos ser ajudados, devemos ter o desenvolvimento, porque trabalho, quanto mais ele vai entender o seguinte, que a gente tem que trabalhar para ter, né? A gente tem que trabalhar para lutar, para conseguir tudo aquilo que nós quer dizer, tudo aquilo que nós tenta fazer, nós temos trabalhando, né? Que nada cai do céu. Mas, Renan, por que ele vai ter esse pensamento? Por que houve esse pensamento? Né? Ele vai ter esse pensamento. E uma coisa que vai me chamar bastante atenção, que se você for pesquisar, analisar, você vai ver que ele vai ter como que eu posso dizer, a pessoa, você observa que é isso que acontece, né, nos dias, a qual, para você ser alguém, você tem que trabalhar duro para você se tornar uma pessoa, né? Já tem o Weber, ele vai entender, ele vai pensar que é o seguinte, se o capitão, se o capital não tiver como fornecer, entendeu? Já quebra, né? A empresa ou alguma coisa já dá ruim. E você o Marx ele vai
coisar a burguesia, né? Ele vai favorecer a burguesia, porque os anos estavam se passando e as coisas estavam ampliando, né? E você observa que nos dias de hoje, muita gente tem esse pensamento, né? Como assim? Tipo assim, poxa, eu vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer, vou conseguir fornecer, vou tentar, se o patrão, né, não tiver, se a pessoa tiver a revolução, a burguesia, ela hoje inovou, teve sua tecnologia, avançou a sua tecnologia. Como assim, Renan? Hoje em dia você não vê, mas quando você pegava ônibus, você via a pessoa ali, cobrador, pagando, você dando para o cobrador e você recebendo em troca o troco, ou então ele coisando passando. Hoje em dia, a tecnologia mudou. Mas por que a tecnologia mudou? Porque é bem necessário para a mente da, da, das pessoas, é bem melhor ter uma tecnologia bastante avançada do que ter pessoas. Como assim, Renan? É bem melhor você ter uma tecnologia avançada. Porque, pensando bem, tecnologia não vai pedir atestado. Pensando bem, tecnologia não precisa tirar férias, né? É, tecnologia, perdão, não precisa pedir licença do trabalho. E esse pensamento tomou, né, conta do Marx. E conforme esse pensamento veio, as pessoas, esse pensamento veio e ano por ano foi criando, né, tecnologia, entre outras coisas, né. Outra coisa também sobre a inovação também sobre quem aqui nunca foi em um shopping antes, quando, quando você entrava dentro de já falei aqui dentro de ônibus, quando você entrava, quando você daqui a alguns tempos vai ter pessoas que não vai ter trabalhos, é mais usado tecnologia. Renan, como assim? Porque a tecnologia vem se avançando, né? E era esse o pensamento de Marx, que ele pensava na tecnologia, pensava na tecnologia, não, perdão, pensava no capitalismo, pensava sobre as possibilidades, né, que dava e, tipo assim, ele pensava de uma forma que, para o povo, ele favorecia mais o capitalismo do que a população em si, porque ele tinha uma forma, ele tinha uma visão ampla, uma visão diferente, né, das coisas, uma visão que ele autou. E eu deixo para vocês que estão nos vendo aí o seguinte, que nessa função, né, nesses pensamentos, ele ele achava que iria ajudar. Ele achava que explicando ele poderia trabalhar, ele poderia ajudar. Então ele vai ter esse pensamento e vai, como que eu posso dizer, falar, né? Contrapartida do Durkheim, ele vai ser um homem que vai lutar,
que ele vai entender que nós necessitamos de nós temos direito, um dependendo do outro. Você que está do lado de fora, que gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva nesse canal. Boa noite, um forte abraço.